Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é muito bem-vindo ao meu canal. Nesta aula, nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por título O Desafio da Janela 1040. Vamos aqui embarcar então nesta importante lição. A verdade prática, que está em Romanos capítulo 15, versículo 20, diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. A verdade prática diz: a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Se você gosta do conteúdo que aqui é produzido, nos ajude também compartilhando este vídeo, curtindo este vídeo e também se inscrevendo em nosso canal. Bom, quais são aqui os objetivos que serão tratados nesta lição? O primeiro será conceituar a janela 1040. Muito se ouve sobre a janela 1040, mas fica a pergunta: o que é essa tal janela 1040? O segundo vai ser pontuar os principais desafios enfrentados na janela 1040, ou seja, os desafios missionários enfrentados nesta janela, neste grupo de países, neste local geográfico. E, por fim, elencar as estratégias para alcançar a janela 1040. Logo, qual é a palavra-chave que norteia toda a nossa lição? É a palavra desafio, visto que é muito desafiador para qualquer missionário ir à janela 1040, que é um local geográfico, onde, sobretudo, estão os países árabes, e pregar o evangelho ali, tá? Bom, vamos aqui então para a nossa introdução, que diz assim: na lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, que é a janela 1040. Geralmente é onde o evangelho é perseguido, é onde o evangelho é proibido, onde há uma perseguição relacionada aos cristãos que pregam ali. Cristãos são mortos porque são países onde o cristianismo é completamente proibido, onde há uma religião oficial naquele país e não se aceita uma outra religião, tá? Então, à luz de Efésios 6, 10 a 20, perceberemos que estamos imersos, inseridos em uma grande batalha espiritual em que os agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo, tá? Então a janela 1040, ela vai nos apresentar dois desafios: o da necessidade humana, ok? E também o da perseguição contra a igreja. A necessidade humana, porque a necessidade de apresentar o evangelho a essas pessoas que não conhecem o evangelho, e, como eu disse há pouco, a intensa perseguição contra a igreja que existe ali na janela 1040. Então, os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves. Assim, além de serem muito fechados à mensagem do evangelho, também, diante desse quadro, acaba sendo problemático para o missionário pregar nesses países. Então, geralmente, os missionários eles precisam usar de estratégias para conseguir pregar nestes países onde o evangelho é muito fechado. Eles não podem simplesmente chegar lá anunciando o evangelho. Então, muitos chegam com projetos sociais, muitos chegam com projetos de empreendedorismo para conseguir acessar ali os locais e assim, aos poucos, ganhar a confiança e pregar o evangelho, tá? Então, o primeiro tópico aqui traz o seguinte título: uma batalha espiritual chamada Janela 1040, uma verdadeira batalha espiritual. O texto bíblico que nós usamos na leitura bíblica em classe, que é o texto de Efésios capítulo 6,
versículo 10 a 20, mostra-nos que nós estamos em uma grande batalha espiritual. Então, os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Paulo, quando escreve aos Efésios, uma belíssima carta, instrutiva carta, pensando nas problemáticas que a igreja ali de Éfeso e de região estavam enfrentando, Paulo então diz, olha, a luta de vocês não é contra a carne nem contra o sangue, isto é, a luta de vocês não é contra o próximo, não é contra o irmão que está dentro da igreja. A luta de vocês é contra principados e potestades. Logo, para Paulo, era necessário que eles se revestissem da armadura de Deus. Paulo então pega a armadura romana e de maneira metafórica faz uma comparação, dizendo que o fiel precisava estar munido do capacete da salvação, da palavra do Espírito, do escudo, para que ele pudesse vencer as propostas de Satanás na sociedade. Por quê? Porque na mente de Paulo nós estamos sujeitos aos ataques do maligno, por meio das ciladas cruéis e artimanhas que se levantam contra nós. Lembra que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele faz um pedido notório, interessante, quando ele diz, Pai, não nos deixe, não nos permita cair em tentação, né? Então, a gente precisa da ajuda de Deus, do auxílio de Deus, para a gente vencer as ciladas de Satanás. Então, nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha, onde existe um enfrentamento espiritual, ou seja, contra as obras do mal, em que nós precisamos guerrear com reverência, com zelo e também com temor. E é claro, debaixo da ajuda do Deus Todo-Poderoso, para que a gente consiga vencer as batalhas espirituais. Então, para lutar nessa batalha, nós devemos selecionar as armas certas. E Paulo vai nos mostrar quais são as armas certas. Então, esse é o subtópico 2. Nesta batalha, devemos usar armas espirituais e não armas carnais. Pense comigo, se a nossa luta é contra os principados e potestades e não contra o irmão que está do meu lado, logo eu preciso me munir, eu preciso estar armado com armas espirituais. E Paulo, então, fala dessas armas. O cinturão, que é o cinturão da verdade, isto é, o cristão precisa estar munido com a verdade. Diz a Bíblia que Jesus é a verdade. Diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O cristão deve estar munido com o cinturão da verdade. Precisa haver verdade nos lábios do cristão. Ele precisa andar ao lado da verdade. Ele precisa falar a verdade, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A gente precisa também da couraça, e a couraça é a couraça da justiça. Diz a Bíblia que bem-aventurados, Jesus diz no capítulo 5 de Mateus, aquele que tem fome e sede de justiça, porque será saciado. A gente precisa querer a justiça, que a justiça seja feita, e não há impunidade, e não que impere a maldade, visto que a Bíblia apresenta o nosso Deus como um Deus de justiça, como um Deus justo. Também Paulo diz que a gente tem que estar calçado com os sapatos, que na metáfora paulina é os sapatos, ou são os sapatos da prontidão para pregar o evangelho, né? A gente precisa estar disponível, apto e desejosa de pregar o evangelho. Ainda há o escudo, que Paulo diz que é o escudo da fé. Nós precisamos de fé, a certeza, a convicção, né, de que aquilo que a gente espera vai acontecer. A fé é importante.
A fé é importante no nosso dia a dia, a fé é importante para a salvação, a fé, inclusive, é um dom do Espírito. Capacete, e Paulo diz que é o capacete da salvação. E a espada, que é a palavra de Deus. Note que Paulo fala de várias armas aqui, né, que compõem a armadura, que são características de defesa. E ele fala da espada como uma arma de ataque, a palavra de Deus, né? Ela precisa ser a nossa espada, aonde a gente defende o evangelho. Então note que todas essas armas, elas são espirituais, elas não são armas carnais. Eu bato mais uma vez na tecla. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Estamos em uma batalha espiritual e precisamos estar munidos de armas espirituais. Tá? Subtópico 3. Enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Há uma batalha espiritual na atualidade, denominada de janela 1040. Essa expressão foi criada para trazer relevância, uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ele representa aproximadamente 67 nações, isto é, 67 países, que são marcados por pobreza extrema e, em alguns deles, pelo fechamento total e absoluto à evangelização. Não pode, é completamente proibido pregar. É por isso que é uma batalha espiritual entrar lá. Missionários que entram nesses países, se forem denunciados, muitos são presos, muitos são torturados. Tem missionários que são executados porque estão pregando nesses países. Então, nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vive 4 bilhões de pessoas. Note que é um número expressivo, uma vez que representa 2/3 da população mundial. Desse montante, encontra-se 3 maiores religiões não cristãs do mundo: o islamismo, o budismo e também o judaísmo. As 3 maiores religiões aí não cristãs do mundo estão dentro ali da janela 1040, uma vez que ela está ali no norte da África, mais se dirigindo para o leste da Ásia, tá? Então é onde prevalece essas religiões, ok? Vamos aqui para o nosso tópico de número 2. Quais são, então, os principais desafios? Disse há pouco que os desafios são muitos, são imensos. Agora, a pergunta é, então, quais são os desafios que os missionários encontram ali? Então, o primeiro desafio é a necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo. Primeiro, há maiores megalópolis, ou seja, cidades com mais de 1 milhão de habitantes estão localizadas nesta janela 1040. Segundo, nessa região estão concentrados bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerra, já que é um local onde existe muita guerra, onde existe muito conflito, tá? E pessoas que vivem sob estado de calamidade, ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Então você tem problemas sociais gravíssimos, né? Não é que no Brasil não tenha, mas nesses países tem, porque você tem cidades muito grandes, onde há uma aglomeração enorme de pessoas e, portanto, tem certas precariedades sociais, como saneamento e assim por diante. Isso faz com que muitas pessoas padeçam necessidades ali e que não podem ter acesso ao Evangelho, que elas são privadas de ouvir a mensagem transformadora do Evangelho. E, em terceiro lugar, muitas pessoas estão
nestes locais necessitadas financeiramente. A pobreza também impera nestes locais. Por isso, entre nós, não pode faltar a consciência em relação a estes locais, isto é, a este local geográfico. É por isso que, em outras aulas, o autor da lição, o pastor Wagner Gabi, ele propôs a nós que nós deveríamos orar por estes países. Nós deveríamos pedir a Deus que levantasse novos missionários para serem enviados. Agora, é claro que é muito difícil, é claro que é problemático, né? Às vezes, ir para um país mais estável, onde o evangelho é permitido, talvez é um pouco mais fácil. Mas lá há uma crescente necessidade. As pessoas precisam, porque a carência ela é muito grande. Nós precisamos lembrar de Paulo aos Romanos. Quando Paulo escreve os Romanos, Paulo percebe que ele já tinha cumprido a sua missão na região da Ásia e já havia fundado várias igrejas e pregado o evangelho ali, estabelecido comunidades sólidas. E aí existe um desejo latente, pulsante em Paulo, de pregar agora mais longe. E ele diz que quer pregar na Espanha e fazer de Roma uma espécie de base missionária para que ele pregue na Espanha. Então, essa consciência a gente precisa ter, né? O Ocidente, ele precisa ser evangelizado ainda? É claro que precisa. Tem locais no Brasil que precisam de evangelismo? Sim, tem. Né? Mas se a gente comparar o cristianismo no Ocidente e no Oriente, a gente percebe que no Ocidente o cristianismo é mais difundido. Tem países aqui, como o Brasil, por exemplo, que é a sua maioria cristã. Embora, é claro que se divide entre cristãos evangélicos ou protestantes e cristãos católicos, mas a América Latina, os Estados Unidos são países cristãos. O Ocidente é muito forte o cristianismo e o Oriente não. O Oriente impera outras religiões e nós precisamos apresentar o evangelho a essas pessoas, tá? O desafio da perseguição. Embora tratemos da perseguição à igreja na próxima lição, onde o autor vai se aprofundar um pouco mais na temática, não podemos deixar de mostrar que a Janela 1040 traz um desafio às missões atuais. Mas eu preciso dizer a você que Jesus está salvando pessoas ali. Tem pessoas, né? E isso daqui extrapola a nossa tentativa teológica de explicar dentro da missiologia. Mas há pessoas que estão sendo alcançadas pelo Evangelho porque estão sonhando com Jesus, né? Pouco tempo eu vi uma notícia relacionada sobre isso. Sonharam com Jesus e abraçaram o Evangelho. Então, assim, Deus tem agido, Deus tem operado. Agora, é um grande desafio pelo alto índice de perseguição, tá? Então, nós podemos perceber essa perseguição enviada contra os mensageiros de Deus. Por exemplo, segundo informações do portal Missões Portas Abertas, na Janela 1040, há países que perseguem cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, à tortura e morte. Tem países que o simples fato de alguém portar uma Bíblia já é motivo de prisão, já é motivo de encarceramento. Há países que alguém só pode portar um exemplar da Bíblia na universidade se estiver fazendo um curso de mestrado ou doutorado, porque precisa ter uma autorização do Estado para portar uma Bíblia. E você aí, né, no conforto do seu lar, da sua casa, com várias versões da Bíblia, podendo escolher facilmente qual é a versão que você quer. Outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, por meio da família e da sociedade. Então, é uma grande perseguição, né, as que são enfrentadas ali nestes locais, né? E tem missionários que vão conscientes do grande risco
que eles estão correndo em ir, mas vão simplesmente porque entenderam que existe um chamado de Cristo para eles, né? E eles então deixam tudo para trás, né? E vão para pregar a esses países. Então vamos orar por esses missionários, tá? Agora, o terceiro tópico: quais são as estratégias para alcançar os países da janela 1040? Então, o autor aqui vai nos dar algumas estratégias que já até foram tratadas em outros momentos, em outras aulas. A primeira estratégia, então, é orando pela janela 1040. Uma vez que você agora está tomando conhecimento do fato, né? Até então poderia estar na ignorância, mas agora você está tomando conhecimento desse fato. Você precisa orar pelos missionários que foram enviados para essa região, para que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa abençoar esses missionários que estão ali no campo pregando, para que Deus levante igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar a sua vida nesses países, que se revelam por demais desafiadores. Esses obreiros que vão precisam de ajuda, precisam de amparo, precisam de dinheiro para que eles possam e consigam desempenhar ali a obra da melhor maneira. Outro sim, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus na nossa vida. Em outro momento eu vi uma frase que dizia que está se diminuindo a quantidade de pessoas dispostas a fazer missões porque tem se orado pouco. Quanto mais a igreja ora, mais pessoas disponíveis, dispostas, comissionadas e chamadas à obra missionária aparecerão. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso de oração a respeito dos povos não alcançados. Então, não é o tempo da gente cruzar os braços, não é o tempo da gente simplesmente não fazer nada. Estamos no momento de descruzar os nossos braços, porque é tempo, é momento, é hora da gente orar pelos povos não alcançados. Ok? Segundo lugar, evangelização por meio de ação social. É uma estratégia que os missionários usam bastante. Como eu disse, como o país é fechado e você não pode fazer como geralmente é feito no Brasil, né? Distribuir folheto, usar programa de rádio, usar programa de TV, fazer cruzada evangelística, culto ao ar livre. No Brasil pode, porque o Brasil, o Estado é laico, né? Então, não há uma religião oficial no Estado, embora o cristianismo seja a religião histórica do Brasil, mas o Estado é laico, e isso implica dizer que o Brasil permite qualquer manifestação religiosa. Agora, é claro que são manifestações que não vão de encontro à questão da dignidade humana, mas permite qualquer manifestação religiosa. Em virtude disso, garantido e respaldado pelo artigo 5º da Constituição, nós podemos estar aqui agora, né? Tendo esse bate-papo, essa conversa, gravando um vídeo para o YouTube, disponibilizando nas redes sociais, você acessando. Você pode acessar um culto online daqui a pouco, até mesmo ir a uma igreja, porque o Estado ele é laico. Mas nesses países proibidos, em que você não pode expressar livremente e publicamente a sua fé, então o mecanismo é fazer ação social, né? Dar o pão para aquele que está precisando, dar o alimento para aquele que está em necessidade, estender a mão para aquele que está carecendo. E uma vez que é dado esse alimento, uma vez que é dado este pão, também pregar o evangelho. Então faz usando a ação social, né? Isso é um mecanismo que muitos missionários usam na pregação do evangelho. Por quê? Porque usar aqui a ação social abre portas para a entrada de missionários nesses países que não são tão receptíveis ao evangelho. Então, um trabalho social bem executado, pensado, analisado, elaborado, um trabalho social com o interesse de ajudar as pessoas
não no tocante apenas à questão social, mas à questão espiritual, minucioso, bem apresentado, é uma forma do missionário mostrar o amor de Deus por aquelas pessoas. É uma forma do missionário mostrar que Deus se preocupa com aquelas pessoas que estão ali em necessidade. É uma demonstração de carinho, é uma demonstração de afeto, porque você está cuidando do outro, está estendendo a mão para o outro, tá? E em terceiro lugar, a ação médica missionária, ou seja, médicos, até mesmo enfermeiros, que vão a esses países onde existe também uma precariedade gritante, estratosférica de saúde, onde a população não tem acesso, né, ao básico de saúde, porque às vezes falta médico, falta estrutura. E aí fornecer assistência médica missionária, onde médicos formados vão para esses países e aproveitando ali, né, o estar dentro da sociedade, às vezes dentro de determinadas tribos, pregar e apresentar o evangelho. Então, diz Wag Gabi que a missão médico-missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Isso é uma demonstração de amor, isso é uma demonstração de afeto, isso é uma demonstração de carinho, quando eu estendo a mão para o outro, quando eu ajudo o outro. Então, sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do evangelho com ações práticas, ações estas que transformam a vida das pessoas. Jesus disse, está registrado em Mateus 9:12, não necessitam de médicos sãos, e sim os doentes. É claro que Jesus falava numa questão espiritual, né? Mas é os doentes que precisam de médico. E a gente precisa pregar o evangelho, apresentar o evangelho. Embora saibamos que a prioridade do tratamento do ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médico. Assim, sabemos que as nações que compõem a janela 1040 precisam de muitos médicos, bem como outros profissionais técnicos de enfermagem, enfermeiro, outros profissionais da área da saúde, em virtude, como acabei de colocar, da grande carência que existe nesse país. Então, essas profissões da área de saúde, elas abrem portas que estão fechadas, né, no contexto desses povos não alcançados. Então, oremos ao Senhor para que despertem esses profissionais que possam ir pregar o evangelho. Então, graças a Deus, temos preciosos projetos em igrejas de nosso país com o propósito de formar médicos para enviar a esse país. Olha só que informação belíssima. Igrejas que estão preocupadas em formar médicos para enviar esses médicos a esses países, para prestar assistência médica e também pregar o evangelho. Então, é preciso que mais igrejas tenham iniciativas como essa, né? E que mais pessoas sintam-se comissionadas, mais pessoas sintam-se chamadas, direcionadas para ir ao campo missionário. Oremos para que Deus use essas pessoas, para que Deus dê a elas estratégia, para que Deus dê a elas sabedoria, para que Deus dê a elas graça e amor para lidar com o ser humano, para lidar com o próximo, tá bom? Bom, vamos aqui então à nossa conclusão. Quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Quem pode evangelizar? Quem se dispor a ir, quem sentir o chamado de Deus na sua vida e se dispor a ir lá pregar o evangelho com graça e no poder de Deus. É muito importante que a igreja local, né, que a sua igreja, ela tome consciência de que existe essa janela 1040, esse local geográfico de difícil pregação. Muitas pessoas, sequer, né, evangélicos, sabem da existência, né, desse grupo de países aonde é difícil pregar o evangelho, tá? Quando a gente toma consciência de que há
a gente se põe a ajudar, a gente se põe a orar, pedindo a Deus que envie mais pessoas e, para isso, chame missionários e pedindo a Deus que sustente aqueles missionários que já estão no campo de trabalho, tá? Porque a gente aprendeu pela Bíblia que o Evangelho é para todas as pessoas. Deus amou não parte do mundo. Deus amou não apenas os eleitos. Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Bom, a nossa lição hoje foi um pouco mais curta, né, objetiva, e por isso estamos chegando ao final da nossa lição. Eu espero que você tenha gostado desta lição. E se você gostou e deseja nos ajudar, compartilhe o vídeo, se inscreva em nosso canal, né? E também comente aí o que você achou, e assim você vai estar me incentivando a produzir mais conteúdos aqui para o YouTube. Tá bom? Que Deus te abençoe e que a gente possa se ver na nossa próxima aula. Amém.